Imaginem viver numa época em que qualquer gesto, sonho ou até mesmo uma simples erva no quintal poderia ser visto como um pacto com o diabo. Estamos no século XVII, uma Europa mergulhada no medo, na superstição e numa fé marcada pelo terror do inferno. É nesse cenário que surge um dos livros mais sombrios e perturbadores da história, o Compendium Maleficarum, escrito em 1608 por Francesco Maria Guazzo, um padre da Ordem dos Cônegos Regulares de São Ambrósio. Este livro não é apenas um manual, mas um verdadeiro guia da bruxaria, descrevendo pactos, feitiços, rituais, alianças com o demônio, formas de tortura e até maneiras de identificar e caçar bruxas. Hoje, vamos mergulhar juntos nesse obscuro manuscrito, compreendendo o seu conteúdo, o seu impacto histórico e o quanto ele revela sobre o medo humano diante do desconhecido. O Compendium Maleficarum foi publicado em Milão, em plena Idade Moderna, um período em que a caça às bruxas atingia o seu auge. A Igreja Católica e também os tribunais seculares estavam obcecados em identificar e punir aqueles que eram considerados servos do diabo. Para entender este livro, precisamos lembrar que desde o século XV, com obras como o Malleus Maleficarum, conhecido como o Martelo das Bruxas, já existia uma literatura inteiramente dedicada a legitimar essas perseguições. Mas o Compêndium de Guazzo tornou-se uma referência, porque ele reunia, com riqueza de detalhes, tudo o que se acreditava ser o universo da bruxaria. Ele falava sobre pactos satânicos, descrevia sabás noturnos, ensinava sobre poções envenenadas, detalhava feitiços contra colheitas e animais, explicava o poder da invocação demoníaca e, claro, listava os sinais físicos e espirituais de uma bruxa. Na prática, era uma mistura de manual religioso, jurídico e até científico para a época. Mas quem foi Guazzo? Ele era um padre profundamente envolvido em casos de exorcismo e julgamentos de bruxaria. Ele acreditava, com toda a sua fé, que o mundo estava tomado por agentes do demônio e que as bruxas eram instrumentos diretos de Satanás para corromper a humanidade. O seu livro foi inclusive dedicado ao cardeal Frederico Borromeo, que também via na obra um auxílio poderoso no combate ao mal. Guazzo descreve com uma seriedade impressionante fatos que hoje parecem fruto de lendas ou pura superstição. Mas para ele e para a sua época, cada relato era real, e cada página era uma arma contra o reino das trevas. O Compendium Maleficarum é dividido em 3 grandes volumes, e cada um deles aprofunda-se em um aspecto diferente desse universo sombrio. O primeiro livro explica a origem da bruxaria, o pacto com o demônio e as práticas ocultas. Ele detalha como o diabo seduz homens e mulheres, como se firmam os pactos de sangue e descreve vividamente os sabás, os banquetes demoníacos e as danças noturnas em honra ao mal. O segundo livro trata dos poderes atribuídos às bruxas. Aqui, Guazzo fala sobre feitiços de amor e ódio, envenenamentos e maldições. Ele também explora o tema das transformações, as metamorfoses, como lobisomens e outras criaturas demoníacas. É neste volume que ele descreve como as bruxas supostamente voavam montadas em vassouras ou em animais fantásticos para os seus encontros noturnos. Por fim, o terceiro livro discute como combater a bruxaria. Esta parte é um verdadeiro manual para inquisidores, detalhando exorcismos, rituais de purificação e o uso de sacramentos como armas contra o demônio. Mais importante, ele apresenta justificativas para a prisão, a tortura e a execução de bruxas, oferecendo recomendações diretas para juízes e caçadores de bruxas. Cada parte do livro é recheada de relatos de casos reais, citações bíblicas e, para tornar tudo ainda mais convincente, ilustrações que buscavam provar a realidade das bruxas. Uma das marcas mais impressionantes do Compendium são as suas ilustrações assustadoras.
O livro traz gravuras de bruxas sendo levadas pelo demônio, pactos de sangue sendo selados, rituais macabros com animais e até representações do diabo em suas mais diversas e terríveis formas. Essas imagens, na época, não eram apenas arte. Elas chocavam, mas também educavam o leitor, mostrando visualmente como era o inimigo oculto que vivia entre eles. Hoje, vemos essas gravuras como uma forma de arte sombria, mas no século XVII, elas eram provas visuais, usadas para convencer a sociedade da urgência em combater a feitiçaria a qualquer custo. O livro de Guazzo espalhou-se pela Europa e foi amplamente utilizado como fonte por inquisidores e padres exorcistas. Ele reforçou a perigosa ideia de que o mal estava infiltrado em todas as camadas da sociedade. Mulheres, especialmente as mais pobres, curandeiros que usavam conhecimentos de ervas e até pessoas que eram simplesmente consideradas diferentes, se tornaram alvos fáceis de perseguição e violência. O Compendium não foi apenas uma obra religiosa. Ele foi uma ferramenta de poder. Ele legitimou julgamentos injustos, torturas indescritíveis e milhares de execuções. Alimentou o medo coletivo e ajudou a manter a população sob um rígido controle social e espiritual. Hoje, quando olhamos para o Compendium Maleficarum, percebemos muito mais do que apenas crenças antigas e superstições. Vemos nele o reflexo de uma sociedade dominada pelo medo e pela ignorância científica. Milhares de inocentes foram mortos porque obras como esta eram usadas como justificativa para atrocidades. Ao mesmo tempo, o livro é um documento histórico valioso. Ele mostra-nos como a humanidade já esteve disposta a acreditar em qualquer coisa para explicar aquilo que não compreendia. Mostra também o imenso poder que a religião, a política e a manipulação do medo podem ter sobre as pessoas. O Compendium Maleficarum é mais do que um livro antigo. É um testemunho do lado mais sombrio da história. Ele revela como o medo pode transformar-se numa arma poderosa e como a fé, quando usada sem equilíbrio e compaixão, pode ser usada para destruir em vez de salvar. Ao estudá-lo hoje, podemos refletir: quantas vezes ainda caímos em armadilhas semelhantes? Quantas vezes permitimos que o medo e a ignorância guiem os nossos julgamentos sobre os outros? Talvez o maior valor do Compendium seja nos lembrar que a escuridão não está apenas nos rituais descritos nas suas páginas, mas no coração humano, quando ele se fecha para a razão e para a compaixão. E você, acredita que essas práticas descritas eram reais? Ou seriam apenas fruto do medo e da superstição de uma época? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou deste mergulho na história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Sua inscrição é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas. Comente aqui embaixo o que você achou, pois a sua opinião nos ajuda a melhorar e nos motiva a trazer mais conteúdos como este. E claro, compartilhe com seus amigos e familiares. Uma simples atitude sua pode fazer uma grande diferença. Até a próxima!